granadas atiradas nos gramados, sons que imitam os de um macaco nas arquibancadas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o preconceito no esporte com Rogério Silva, nosso colunista esportivo. José Horta também aqui vai contribuir no debate. Esses dias esse assunto ganhou aí maior proporção, mas infelizmente não é de hoje que isso acontece. É mesmo, Rogério? Ok, Noemi, Zé Horta, abraço para vocês. É um tema que está muito recorrente no Brasil, infelizmente, né? A gente olha para a Europa e acha que o europeu é racista, né? E normalmente se esquece que no Brasil o racismo faz parte da formação cultural do Brasil, infelizmente, né? É um país que foi formado, forjado em cima de sangue negro. Então a gente se esquece disso às vezes e olha apenas para o europeu. E o racismo chegou no Brasil, no futebol principalmente, junto com Charles Miller. Junto com Charles Miller lá em 1894, quando ele desembarcou no Brasil com a primeira bola debaixo do braço. Ali o racismo já chegava também, porque o futebol até então era algo que nasceu na Europa, na Inglaterra, né? E então era algo, e o Brasil naquela época importava muita coisa da Europa. Era chique falar que veio da Europa, né? Da França, de Londres. Então era chique falar que veio da Europa. E quando ele chegou no Brasil de navio com a bola debaixo do braço, com duas bolas, ficou aquela coisa, né, de que o europeu inventou o futebol. E por ser algo europeu, branco, obviamente, o Brasil recebeu o futebol como algo importado, algo chique, algo feito para elite, né? E quando se começou a jogar futebol no Brasil, e o esporte por aqui eram outros, né, Zé? Remo, por exemplo, que eram sempre esportes de elite. Você pegar até o nome dos clubes, Flamengo, né? O Corinthians. O Corinthians e o Flamengo está em regatas, não tem futebol no nome. Sim. Clube de regatas do Flamengo. O Botafogo, Então o futebol chegou como algo sendo feito para elite, tanto que no começo do futebol se jogava de sapato, de gravata, né? Era um esporte feito para branco que frequentava os grandes clubes de São Paulo, como o Paulistano. E a própria, digamos, o público que ia com traje de gala, né, para acompanhar. Exatamente. O jogo de futebol até então, principalmente na década de 20, era algo feito para a elite rica e branca de São Paulo, Rio, dos grandes centros, né? Então, até que se chegou ao cúmulo e o negro era proibido de jogar futebol, na verdade. Não é que ele não era aceito para jogar futebol, porque era algo de elite. Então, lá nasceu o racismo no futebol. Então não é algo que se inventou a partir do Vinícius Júnior, né? E ao longo da história. A notariedade aí. Exatamente. Porque eu costumo muito dizer que não dá para debater racismo, para falar sobre racismo, se não tiver um mínimo de conhecimento histórico, né? Porque senão você vai debater em cima de achismo. E racismo não combina com achismo, embora as palavras rimem, não combina com achismo. Ou você estuda e conhece, ou então você vai procurar conhecer. Não dá para debater racismo em cima de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, não dá. E quando se fala de futebol, pior ainda, porque a história do futebol se confunde muito com a história do Brasil, né? E lamentavelmente, desde que o futebol desembarcou no Brasil, o racismo já estava aqui, tanto que o Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. E o racismo está por aqui há muito tempo. E o Friedenreich, o Zé, talvez seja da época dele, né? Quase. Arthur Friedenreich, entendeu? Arthur Friedenreich, que era um mulato, vamos dizer assim, né? Era um negro filho de alemão com a negra brasileira. E ele foi o primeiro craque de futebol do Brasil, vamos dizer assim, antes de Pelé, né, contemporâneo de Leônidas, um pouco antes de Leônidas, né? Antes de Leônidas, ele foi o primeiro grande craque do futebol brasileiro. E ele era filho de um alemão com a negra brasileira. E ele, para ser aceito no futebol, ele alisava o cabelo, para dar uma disfarçada na negritude dele. Ele dava uma alisada no cabelo e tudo mais. E até a questão da touca que era usada. Usava a touca para se disfarçar também o cabelo afro, né? E então, para que ele conseguisse ser aceito.
Nos anos 20, por exemplo, o futebol não era profissional. O Vasco da Gama, tanto que eu sou flamenguista, gente, mas a gente deve isso ao Vasco, tá? O Vasco, o Botafogo, aliás, o Vasco, a Ponte Preta e o Bangu foram os primeiros clubes no Brasil a aceitarem negros, né, nos seus elencos. O Vasco se revoltou contra a Associação de Futebol do Rio na década de 20, precisamente no ano de 1924, quando o Vasco queria jogar a primeira divisão no campeonato local e a associação exigiu que ele retirasse 12 negros do seu elenco para poder jogar, senão não ia jogar. O Vasco preferiu jogar então em outra divisão, porque, Noemi, se criou uma divisão especial. Então tinha uma divisão especial da elite, que eram os brancos, e uma associação que passou a ter negros. E o futebol dos negros, na verdade, até no ano de 1930 e alguma coisa, em São Paulo tinha uma liga de brancos e uma liga de negros. E ao final do ano se fazia um jogo de preto contra branco, né? E aí o futebol estava começando a ficar uma coisa mais séria, profissional, mas até então era algo que era totalmente proibido para negros, como muitas coisas eram também. Estou falando de futebol, mas o racismo no futebol, ele apenas espelha, né? É um reflexo apenas do que acontece de forma geral. O futebol espelha o que é a sociedade. O grande escritor francês Albert Camus dizia: o que eu aprendi com os homens, eu aprendi com o futebol. Então, de certa forma, eu acho que o futebol espelha o que é a sociedade. E a gente, lamentavelmente, não está gostando muito desse reflexo, né? Não a gente não tem gostado. E quando a gente fala que é para se debater racismo, para se falar de racismo, é necessário ter um mínimo de conhecimento histórico. Não é antipatia, não é aquela coisa de que o camarada é mentira saber e tal, não é isso não. É porque realmente você não consegue debater racismo se você não tiver um mínimo de conhecimento histórico. Porque tudo tem uma origem, tem uma raiz. E a raiz do racismo, ela está lá atrás, antes mesmo do futebol, né? Eu costumo dizer que o racismo desembarcou no Brasil junto com Pedro Álvares Cabral. Não chegou aqui ano passado. Mas é o seguinte... a questão do conhecimento histórico. Tivemos nas nossas aulas de história, nós estudamos o reino, né, do britânico, né, o Império Britânico, onde o céu nunca põe, o Império Romano, estudamos tudo isso. Uma cultura milenar, o Egito está na África, estudamos porcamente, pouca coisa eu estudei no Egito. Você vai para o cinema quando colocou a Cleópatra de olho azul, Elizabeth Taylor, né? Completamente diferente. Exemplo, linda, maravilhosa, mas não reflete a realidade. Por exemplo, os reinos africanos, nós não estudamos. Etiópia é um país que nunca foi subserviente a ninguém. E uma coisa que tem muito pouco tempo eu fiquei sabendo. Quando fala-se em riqueza, o cara que já teve nesse planeta é considerado mais rico, é impossível medir a fortuna que tem, foi um africano negro, foi o imperador do Mali, o Mansa Musa, entendeu? Que é de 1280 até 1330 e poucos. O Mali rico, principalmente em ouro, naquelas peregrinações que ele fazia, uma certa vez para ir a Meca, quando ele passou pelo Egito, ele distribuiu tanto ouro para as pessoas que, digamos, a inflação foi lá para cima. E o pobre tinha ouro para negociar. Entendeu? O cara mais rico que já passou nessa terra é um negro. Eu não estudei isso, depois de saber disso. Eles só falavam muito superficialmente de fome na África. Sim, de fome da África, sim. E não dos reinos. É o retrato que a gente tem do africano de maneira geral e lamentavelmente, é por isso que eu falo. Não dá para se debater racismo sem o mínimo de conhecimento histórico. Eu sou muito grato aos professores de história que eu tive, muito grato a todos eles, mas digo que eu aprendi muito também depois por interesse. Você tem que ter um interesse em procurar, em estudar e tudo. E nós vivemos um momento na sociedade, de maneira geral, onde está tendo quase que uma cultura burrice. E eu digo isso com tristeza, na verdade, porque eu até faço questão de dizer para as pessoas que eu tenho uma tolerância muito grande com o ignorante, né? Com aquela pessoa que, até porque eu sou ignorante em várias coisas, né? Eu sou ignorante em relação a muitas coisas, mas eu não tenho uma tolerância com o burro, porque o ignorante, você consegue falar com ele, você consegue conversar com ele,
você consegue aprender com ele, né? E ele está aberto. Agora o burro não. O burro é aquele que ele não sabe, diálogo, né? não quer saber e tem raiva de quem sabe. Sim. E hoje em dia nós estamos vivendo uma cultura que algumas pessoas estão com raiva de quem abre a boca para poder falar de racismo. Né? É algo absurdo. Sobre essa história do Vini Júnior agora mesmo, você abre a rede social, eu cheguei a ver comentários do tipo de pessoas dizendo que é contra o racismo, não sei o quê, aquela coisa bem protocolar, né? Mas que o Vini Júnior, alguém deveria orientá-lo para ele poder de arrumar encrenca. Sim, porque não sentem na pele. Isso quer dizer, mas o que ele é isso quer dizer, gente, que é assim, o Vini Júnior acaba sendo culpado. Ele está arrumando confusão. E muitos dos negros deixam de falar sobre racismo exatamente para não ficar com esse rótulo de encrenqueiro. Agora, se quiser me achar encrenqueiro, se quiser me achar mala, se quiser me achar chato, repetitivo, fiquem à vontade, porque eu vou falar de racismo mesmo. E sobre a questão do Vinícius Júnior, o que o senador Magno Malta disse, no Senado foi um absurdo o que ele falou. Tem que depois, não dá nem para reproduzir direito o que ele falou. Entendeu? Que já vai para comparar que o macaco é um bicho inteligente, eu não sei lá. A medida que a imprensa toca no assunto faz com que o Vinícius Júnior se revitimize. Não é uma coisa assim. O que agora sim, eu tô ficando velho, gente, e tô perdendo um pouco o filtro. Eu tô convivendo muito com minha mãe com 90 anos, já tá totalmente sem filtro. Então, eu tô ficando um pouco sem filtro. O senador Magno Malta é um imbecil ao quadrado. Ele é um idiota elevado ao cubo. E um burro. E por que ele é um burro? Porque ele não deveria ser ignorante. Sim. Ele deveria estudar. Então, lamentavelmente, a fala dele acaba encontrando, ela acaba reverberando, porque tem pessoas que sentem orgulho em não gostar de ler. Sim. Tem pessoas que sentem orgulho em não gostar de estudar. Eu já ouvi isso. Eu não gosto de ler, não. Vou perder meu tempo. Vou perder meu tempo lendo. E essas pessoas que não perdem o tempo lendo são as pessoas que votam num cidadão desse. Sim. Muitas pessoas, até pessoas que talvez eu me decepcionei com algumas pessoas dizendo o seguinte: mas ele deveria fazer de conta que não está ouvindo. Não tem como não fazer de conta em ouvir uma velocidade dessa. Outra coisa, mas se parar de falar, acaba. Não acaba, piora. E só um exemplo simples. Se parar de falar em feminicídio, os machistas vão parar de matar as mulheres? De forma alguma. Se parar de falar em corrupção, os políticos corruptos vão parar de roubar? Não. Eles vão acharem ótimo, porque esqueceram de mim. Então é mais ou menos isso. Então não se deve parar de falar de racismo. Tem que falar e falar bastante de racismo. Mas falar com propriedade, não falar bobagem como o Magno Malta falou. Pra você ter ideia, 2019, jogo Cruzeiro e Grêmio pela Libertadores, o Eli Carlos, jogador do Cruzeiro, disse que o Marcos Lopes, teve atitude racista com ele. Falou algo dentro de campo. Isso foi noticiado. Aí o Souza, que jogava no Grêmio, disse: isso é mimimi. É brincadeira. Entendeu? A história do mimimi, ela na verdade, ela ganhou uma repercussão, ela ganhou uma dimensão muito grande, porque infelizmente tem muitas pessoas que estão politizando demais a questão racial. E para você que gosta de politizar a questão racial, preciso que você entenda que a pauta racial, ela não é de direita ou de esquerda, ela é de ser humano. Você não tem que ser negro para ser contra racismo. Sim. E racismo não é um assunto de preto, racismo é um assunto de todo mundo, porque na verdade a minha pele preta não me incomoda, ela incomoda o branco racista. Sim. O cabelo afro da minha filha não a incomoda, muito pelo contrário, ela se orgulha muito dele. Ele incomoda o branco racista, né?
Então a gente precisa de parar de politizar tudo e achar que tudo é uma questão apenas de direita ou esquerda ou política, porque não é. Não é assim, o mundo não é dessa forma. O mundo não é dividido em dois. A gente precisa entender isso. E lamentavelmente algumas pessoas adotaram essa questão do mimimi por um motivo muito simples. É o que a Noemi acabou de falar agora há pouco. Eles não sentem na pele. Sim. E eu acho que, como eu falei aqui, não é só um assunto de preto, mas o branco ele tem condição de falar de racismo até a página 2. Mas ele não sentiu. E por que até a página 2? Por mais que ele estude, por mais que ele se informe, por mais que ele deixe de ser ignorante sobre o tema, por mais que ele se interesse, ele não vai conseguir sentir o que é ser perseguido no supermercado pelo segurança só porque é preto. Ele não vai conseguir sentir na pele que uma senhora atravessa a rua quando encontra com o negão à noite com medo de ele roubar a bolsa dela. Então é preciso entender isso. Né? Isso não é mimimi. E quando o Magno Malta fala de se revitimizando, foi o termo que ele usou, o preto está se vitimizando. Não, ele é vítima mesmo. Não é que está se vitimizando, é vítima mesmo. Quem é que mais morre no Brasil? Sim. Né? Quem é que está mais na cadeia? Então, sim, não é que. É óbvio que tem muitas exceções, mas não é que ele está se vitimizando, é vítima mesmo. E é vítima da história, principalmente. É vítima da história, principalmente. Então é por isso que eu falo. A pessoa que fala que racismo é mimimi não é nem ignorante, é burro. Sim. E outra porque coisa, tá aí para estudar e não estuda. Ô Rogério, outra coisa, a questão esse termo que tem nosso racismo estrutural. Vamos citar o caso do Pelé, recentemente. Eu observei, olhando até, claro, ele teve as devidas homenagens aqui no Brasil, mas eu observei que parece que lá fora eles admiravam muito mais o Pelé proporcionalmente do que dentro do Brasil. Pelo fato do Pelé ter sido negro. Se ele fosse o Pelé branco, ele teria... É uma coisa meio polêmica, mas eu achei interessante isso. Porque fora, claro que os jornais abordaram bastante, mas dando uma vasculhada, o tanto de elogios por Pelé. É porque o brasileiro, na verdade, aí junta isso que você acabou de falar, a questão dele ser negro, mas eu acho que vai muito ao encontro também do fato da nossa sociedade, além de ser uma sociedade impregnada de racista, ela também é impregnada de hipócrita. Sim. Porque muita gente confunde o jogador Pelé, confunde o personagem Pelé com Edson. É algo que o argentino, por exemplo, faz isso com o Maradona, né? Ele consegue separar muito bem. O Maradona eu conheço pessoas e que provavelmente vai até estar assistindo esse podcast, que diz para mim certa vez que eu não considero o Pelé rei porque ele abandonou a filha. Vamos lá. Obviamente, qualquer homem que abandona uma filha e que se nega a reconhecer uma filha, para mim é um canalha. Ponto. Né? Qualquer homem que se nega a reconhecer uma paternidade que está na cara e com prova de DNA, para mim é um canalha. Isso é fato. O Edson Arantes do Nascimento era um ser humano como o Zé, a Noemi, o Rogério, que erra muito na vida e erra todo dia. Eu costumo dizer que eu erro muito mais do que acerto. E o Edson era diferente. Sim. Certo? O Edson não era diferente. O jogador de futebol Pelé, o personagem Pelé, era perfeito. Como atleta, perfeito. E ninguém vai conseguir atingir o nível de perfeição que ele atingiu. Ninguém. Agora, confundir o Edson com o Pelé, tanto que ele sempre se referiu ao Edson como na terceira pessoa. Sim. O Edson, ele próprio falava do Edson, porque era uma entidade, o Edson era uma entidade. Então, os erros que o Edson cometeu, como cidadão, CPF, esses erros, eles são passíveis, e como foram, né, de críticas, de punição, perfeito. Mas o Pelé é outra coisa. O homem que fez 1.283 gols é uma coisa, o Edson é outra. O Maradona, aí esse amigo que disse que não reconhecia o Pelé como rei porque ele abandonou a filha, o Maradona,
não reconheceu 5. Sim, ainda falou. Ele não reconheceu 5. Ainda dizia, porque esses não são frutos, filhos do amor, dando dinheiro, as mulheres exatamente. Dinheiro. Ele não reconheceu 5. Mas o argentino consegue separar o idolatra dentro de campo, o Maradona, do Diego Armando. Então, e aqui para nós, né, o argentino, ele de uma forma geral, como sociedade, ele é um pouco mais culto do que o brasileiro, né? Ele lê mais, ele gosta mais de cultura. Houve uma lá na Argentina você não vai ver algum post na rede social dizendo que eu já precisei de pedreiro, de médico, mas nunca precisei de artista. Você não vai ver isso na Argentina, né? Você vê muito isso no Brasil, mas na Argentina você não vai ver. Uma coisa que eu já falei aqui, o cara, né? Que isso é complexo pela lata falando de Argentina. Até 1900, nos anos 80, 90, isso é fato. Buenos Aires tinha mais livraria que o Brasil inteiro, é sério. E depois, a repressão na Argentina foi muito mais dura que no Brasil. Porque eles eram piores, não. O argentino é mais politizado, verdade seja dita, gente. Dói falar isso, o argentino é mais politizado. Fazer o quê? Sim, ele é mais politizado. E assim, é óbvio que ele é racista. Sim. Né? Sim. Muito racista. Outro dia, eu vou citar aqui porque é um amigo, o Capitão Ribeiro me perguntou, começando a gente batendo um papo lá no Caratinga, no campeonato de futsal, e a gente falou sobre essas questões, ele me perguntou por que na Argentina você não vê tantos negros e tal, até mesmo no futebol argentino. Aí é uma questão de colonização. É uma questão de colonização. Assim como no sul do país também, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Paraná, você não vê tantos. E é o índio que já estava lá. Exatamente. O espanhol, né? No Paraguai mesmo, o paraguaio mesmo tem uma raça um pouco diferente da do argentino. Né? Até que o Paraguai fala-se Guarani hoje, não é língua morta. Exatamente. Então, assim, é uma questão de colonização. Mas o argentino é muito racista e falando especificamente de futebol, nas primeiras Copas Américas que se jogou, o Brasil, quando começou a se admitir o negro no futebol, 1940 e alguma coisa, quando a gente começou a admitir o negro no futebol, a seleção brasileira obviamente tinha alguns negros, né? Muito mais do que eles gostariam que tivesse, e eu não vou me recordar agora de cabeça qual o presidente do Brasil que entrou em contato com o presidente da CBD, não sei se foi Café Filho, não vou me recordar agora, entrou em contato com o presidente da CBD na época, que era quem cuidava do futebol no Brasil, porque os jornais argentinos estavam dando um destaque muito grande aos negros da seleção brasileira, e seria bom para o país, se nas próximas convocações tivessem menos negros na seleção brasileira, né? E eu vou citar aqui inúmeros casos de racismo de fora e de dentro do Brasil também. Para se ter uma ideia, um dos grandes nomes da cultura brasileira, que é o Chico Anísio, chegou e já falou das suas bobagens também. Depois da Copa de 1950, quando o Barbosa foi crucificado por ter sido ele o responsável pela derrota contra o Uruguai, o Chico Anísio disse que não confiava em goleiro negro, né? E eu acho que o Chico Anísio não chegou a ver o Dida jogar, né? Não sei se ele chegou a ver o Dida jogar, mas o Chico Anísio é um gênio, né? Isso para você ver que até os gênios podem ser burros, né? Eu não sei se ele assistiu a Copa de 82, tinha um unicórnio de Camarões. Sim, foi meu ídolo de infância, no jogo de botão. Sim. Então, assim, o Chico Anísio chegou a dizer essa baita bobagem, né, que não confiava em goleiro negro. E aí você se pergunta, mas por que você não confia em goleiro negro? Tem o observatório no Brasil que observa as questões de racismo no futebol e faz um acompanhamento estatístico da vida dos negros de maneira geral no futebol, no esporte em geral. E dos 20 clubes da Série A do Brasil hoje, Zé Horta, um cara que acompanha muito futebol, quantos tem no comando um negro como técnico? Dos 20. Dos 20 O Pepa do Cruzeiro pode ser considerado negro, embora seja português lá, pode ser considerado negro? A questão fala que é pardo, né? Ok. Talvez nem eles que o considerem negro.
Mas dos 20 clubes da Série A do Brasil, aí você fala assim, mas isso é mimimi, Rogério. Não, isso é uma não coincidência. Tanto é que teve... Não, na verdade isso não é coincidência. E isso é questão estrutural. São vários cargos de Foi comando, falar, na verdade. Eu comecei como técnico, mas você chega no presidente, né? Você não tem. Recentemente, um brasileiro aí atrás, teve um jogo Fluminense e Grêmio, com o Marcão a dirigir o Fluminense e o Roger. Aí marcou por isso 2 negros no comando dessa equipe. Virou notícia. Virou notícia. Então, quando um jogo de futebol, pelo fato de ter 2 negros comandando os clubes de Série A, vira notícia, é porque tem algo errado. Sim, verdade. Não era para ser notícia. Seria normal. Certo? Assim como é normal, é normalizado o fato de se entrar na favela e matar negro e não dá nem notícia mais, virou um negócio comum. 2 negros comandando um time de futebol não era para ser notícia. E foi pauta. Foi pauta. Então, assim, a gente... mas o negro no futebol, ele joga muito bem futebol. Ele é visto... tipo assim, hoje você contratar um negro para jogar futebol, o Vinícius Júnior, a multa rescisória para ele poder deixar o Real Madrid R$1 bilhão. Né? Mas quando ele encerrar a carreira... dificilmente ele vai conseguir assumir um cargo de dirigente no futebol de alto nível. Mas o camarada também vai que ele se profissionalizou, ele estudou e tal. Nós temos vários que estudaram e não conseguem um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Então isso é estrutural. Quando a gente fala que o racismo no Brasil é estrutural, teve até um vice-presidente que disse que não existia, né? Provavelmente ele deve morar na Nova Zelândia, sei lá. Sim. Mas o racismo é estrutural, exatamente isso. É que a estrutura do Brasil, a social, ela é forjada para deixar o negro exatamente naquele local onde ele está, né? E ser comandado. Normalmente você vê poucos negros numa posição de comando, de liderança, né? Isso do futebol, mas, como a gente falou, é reflexo da sociedade, né? E voltando lá atrás, quando a gente ouve as histórias da proibição do negro jogar futebol, né? Quando o Vasco se rebelou lá contra a Federação do Rio em 24 e depois foi aceito o negro no futebol, o Vasco montou o Expressinho. Sim. E ganhou vários títulos seguidos, né? Porque era o único que tinha negros no time. Né? E curiosamente, a gente olhando para essa história, a gente vê que pouca coisa mudou até hoje em relação a isso. Porque quando a gente conversa sobre racismo, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o Brasil é um país jovem. Então eu tenho esperança que meus netos da minha neta vão ver um país melhor. Mas a abolição da escravatura, né, foi ontem, gente. Nós estamos falando de coisa. Foi ontem. O último país a abolir essa coisa. Nós estamos falando aqui. Isso é 1888. A minha mãe está com 90 anos. O meu bisavô foi escravizado numa fazenda em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. E você falou o seguinte, né, Rogério? A cabeça da sociedade brasileira, um dos fatos que levaram a derrubar do império foi a abolição da escravatura. Sim, porque e quando a gente fala que é estrutural, essa estrutura começou a ser montada lá atrás, porque como que foi feita a abolição no Brasil? Diferente de outros países, onde você procurava indenizar, mesmo que de maneira simbólica, quem ficou séculos escravizados, no Brasil a indenização foi para quem era dono do escravo. Sim. Porque eles teriam prejuízo. Ele perderia, né? Então, assim, a indenização não foi para quem ficou, não foi para a vítima. A indenização, então, o Brasil é um país ao contrário. Né? Então, assim, a indenização não foi para quem ficou escravizado a vida inteira. A indenização foi para quem estava perdendo o seu bem, que era as peças, os negros. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu falo, sem estudar história, vai ser um
clone de Magno Malta. Vai falar. Quem quiser debater racismo sem estudar, mas não é estudar só a história dos livros didáticos oficiais, não. É ir além disso. Quem não estudar história vai virar um clone de Magno Malta. Você sabe, por exemplo, por que chamar um preto de macaco e nos Estados Unidos da morte? Da morte, O porquê é tão ofensivo? Já teve preto, amigo meu, que falou assim: mas o macaco é um bichinho tão bonitinho. Eu falei assim: meu Deus, não dá, né? Não tô ouvindo isso não. Eu não tô ouvindo isso não. Mas infelizmente a gente ouve. E a explicação, ela é, mais uma vez, quase que ancestral, né? O argumento para se escravizar o negro era que ele não tinha chegado ao nível de evolução do branco europeu. Somos descendentes de macacos. Tá todo mundo lembrado disso aí, né? Somos todos descendentes de macaco. A questão intelectual estava aquém, né? Só que os negros ficaram degrau abaixo dos brancos e por isso poderia ser escravizados, já que eles não eram humanos em sua totalidade. Então, tipo assim, na cadeia de evolução, eles continuaram macacos e por isso poderiam ser escravizados. Tanto é que se aceitou, né? E aí os religiosos que me desculpem, né? Eu sei que eu também sou, até a página 2, né? Mas a história não tem como fugir dela. A igreja contribuiu muito. Bastante. Para que a escravidão no Brasil fosse institucionalizada. Bastante. Por um motivo simples, né? Aquele cidadão que era dono de fazendas enormes a perder de vista, ele doava muitas terras, né? E em troca disso se fazia vista grossa, né? Se chegou a admitir que a escravidão não era pecado porque negro não tinha alma. Sim. Negro e índio não tinham alma. Não tinha alma. Então, não era pecado escravizá-los, né? Porque eles não tinham alma. E como não tem alma, não tem problema escravizá-los. Ou seja, então, assim, eram tratados como fossem animais. Sim. Que eram desprovidos de sentimentos, de emoções, né? E lamentavelmente, quando você ouve dizer, e outro dia eu tive também, porque várias vezes as pessoas me param, eu tenho vários amigos que a gente senta e conversa sobre racismo, sobre desigualdade. Um amigo me questionou uma vez que eu vi em algum lugar que na África também se tinha escravos e tal. Aí a questão é mais uma vez histórica, né? A escravidão não foi inventada para negros. Não. A escravidão já existia antes de Cristo. Sim. Né? Então não foi inventada para trazer negro para o Brasil. Ela já existia. E na formação das sociedades, gente, a África tem mais de 50 países, certo? Então, quando a gente fala África, as pessoas acham que é tudo preto, tem tudo preto, para baixo, eles unificam, né? A África tem até diferença, tem a África árabe lá em cima, que é Egito, Marrocos, Argélia. Exatamente. Quando se fala África, as pessoas costumam colocar tudo no balaio. E dentro da África existem mais de 50 países, são várias nações vivendo num mundo de uma hostilidade, num mundo bárbaro, onde se invadia outro país, outras terras, outras nações, e a punição para quem foi conquistado era ser escravizado. Era ser escravizado. Então era muito comum, sim, que se tivesse uma nação africana escravizando outra. Era muito comum. Mas qual a diferença dessa escravidão para a escravidão no Brasil de branco contra negro? Porque lá não era pela cor da pele, era porque ele era seu inimigo. Sim. Não era porque ele era preto, que todo mundo era porque ele era seu inimigo. Então, você escravizava porque ele era seu inimigo, né? E até se vendia. Sim. Então, assim, os caras aproveitavam. Peraí, eu conquistei o país X, a nação X, a aldeia Y, né?
eu quero ficar com tudo que é deles, eu vou vender aqui os caras lá para poder ser escravo no Brasil, na América. Então isso acontecia sim, é óbvio que acontecia, só que a origem é diferente. Então você não escravizava porque o cara era preto, você escravizava porque ele era seu inimigo. Ah, mas é muito comum se falar, por exemplo, porque lá também os negros se matavam e tal. Você vê que não era assim, que existe racismo de negro contra negro. Tem, verdade. Né? Agora, vamos trazer para a nossa atualidade. A guerra Ucrânia e Rússia. Eram até há pouco tempo atrás, né? Gente, um senhor de 50 anos, há pouco tempo atrás, fala de que fosse ontem, tá? Até pouco tempo atrás, eles faziam parte da mesma nação. A União Soviética. Hoje eles estão em guerras. Em guerra. Por que ninguém fala que tem branco matando branco lá? Lá as pessoas se referem como russos contra ucranianos. Mas quando é um país negro contra outro país negro, lá os pretos estão matando uns aos outros, eles não estão tão unidos assim não. Mas peraí. As guerras na África, principalmente nos anos 70, aqueles movimentos que falavam. Exatamente. Então assim, quando é russo matando ucraniano, ninguém fala branco matando branco. Ninguém fala branco matando branco. É russo contra Ucrânia. Agora quando é dois países negros, lá os pretos estão se matando lá. Tá vendo como é que eles também são racistas? E o pior, eles falaram também racismo de negro contra branco. Agora falar, né? É verdade. É o tal do racismo reverso. Reverso é que, sinceramente, viu? As primeiras pessoas precisam entender o que é racismo. Racismo ou é contra negro, ou é contra índio e judeu. Tá? Porque racismo é coletivo. Sim. Teve uma conhecida minha que, certa vez na rede social, no privado, eu já fui chamada, já me xingaram de leite azedo, de branco azedo, que não sei o que e tal. E na nossa infância a gente tinha os apelidos, apelido e tal. Então, obviamente, era algo para te ferir, sim. Era algo para te incomodar, era porque você não gostava, né? E obviamente era uma agressão. A pessoa te chamar de leite azedo, branco azedo, é uma agressão. Claro que é uma agressão, né? É óbvio que é. Hoje a gente chama de bullying e tal, mas é uma agressão, sem dúvida nenhuma. Mas não é um racismo. E por que não é um racismo? Porque você não vai deixar de ter a vaga de emprego porque você é muito branco. Certo? Alguém virou para você e falou assim, você não entra nos padrões da empresa. Não, isso acontece com negro direto. Né? Então, isso é racismo. Então vamos dividir, vamos separar as coisas. Então quer dizer que racismo é contra negro? Não, é contra índio e contra judeu também. Mas contra o branco não tem racismo? O que acontece é que o radicalismo, o extremismo, e todo extremista para mim é burro. Sim. Todo extremista para mim, seja ele de esquerda, de direita, sim, todo extremista para mim é burro. Tem também negro burro. E não são poucos, não, tem muitos. Tem muito. Né? Só contra a própria história. Eu costumo dizer que a gente, assistindo o filme, um filme maravilhoso, né, que eu até invicto, é um filme maravilhoso, que o Morgan Freeman fez o papel do Mandela. Que retrata exatamente do rugby, né? De 95. Quando o Mandela, ele passou décadas preso, e quando ele finalmente foi solto por uma pressão da comunidade internacional para se acabar com o apartheid na África do Sul, quando o Mandela foi solto, muitos negros queriam um revanchismo, eles queriam uma vingança. Então, eles queriam assim, agora é a nossa vez, agora eles vão ver o que a gente passou. E o Mandela serenamente, inteligentemente, nós não vamos fazer com eles o que fizeram com a gente, de maneira alguma. Não, mas agora é a nossa vez. Não. Nós brigamos esse tempo inteiro para que a gente tivesse igualdade e não no lugar deles. Porque quando um negro está reclamando de racismo,
ele não tá querendo o seu lugar não, branquinho. Tá querendo igualdade. Ele tá querendo o dele, só o dele. Ele não tá querendo igualdade. o seu. Quando o negro fala de racismo, ele não tá querendo botar branco, ele não tá querendo botar branco a ferros, acorrentado. Não é. Isso estou falando do negro consciente, né? Como a gente falou aqui. Ele tá querendo só oportunidade igual a ele. Exatamente. E o Mandela, ele manteve na guarda pessoal vários soldados brancos, o que revoltou muita gente da turma dele. Falou assim, pô, mas peraí, Madiba, esses caras te manteve preso décadas e agora você é solto, esses caras vão continuar fazendo guarda para você? Eu falei assim, eles conhecem como poucos os riscos que corre o presidente, Sim. Então eles vão continuar. A secretária, que ficou durante muito tempo atendendo ao presidente branco da África, ele manteve. Mas você não vai mandar ela embora? Alguém aí sabe mais do que ela no serviço? Então não vou mandar ela embora porque ela é branca. Então ele deu uma lição enorme. Então esse é o exemplo do negro consciente. Do negro que não quer revanchismo, do negro que não quer colocar nenhum branco a ferros no tronco, de maneira alguma. Né? E a gente precisa entender isso. Então quando alguém vem falar comigo, mas tem o racismo contra branco, você pode ter o extremista negro, como tem o branco também, Sim. e todo extremista para mim, ele é burro, como eu falei aqui, e para essa questão de racismo reverso, o dia que alguém me provar que teve um navio branqueiro, aí a gente conversa. E outra coisa, Rogério, especificamente no caso do Vinícius Júnior, nós observamos que a Espanha evoluiu demais em questão da mulher, proteção à mulher, da população LGBT. E por que a questão do racismo na Espanha tornou-se essa vergonha, com várias agressões contra o Vinícius Júnior, entendeu? E nada até então foi feito. Agora, diante da repercussão desse último caso, que algumas medidas estão sendo tomadas. Por que nada foi feito antes? Você citou aí questão contra a mulher, contra a comunidade LGBTQI+. E por que se evoluiu as leis contra a agressão a esses grupos e contra o racismo não. O racismo, principalmente no futebol, ele é praticado principalmente num ambiente onde as pessoas acham que pode tudo. Sim. Que é o estádio de futebol. Aquele jornalista Fernando Calar falou uma coisa essa semana que eu achei sensacional. E quando ele ia no Maracanã com o pai dele, ele falava uma série de palavrões do menino. O pai dele falava, só pode no Maracanã, no caso não pode. Eu ia perguntar sobre os regulamentos, se tem nada. Não, mas assim, é o que a gente vai chegar lá, né? Porque, então assim, pra mim, uma das explicações é exatamente essa. O porquê que se avançou contra... Por que o Daniel Alves está preso? Sim. É porque se criou uma lei muito dura na Espanha para proteger a vítima, para dar voz à vítima, né? Então, e o Daniel Alves, ele não vai ser solto tão facilmente. Mas no caso do racismo, a vítima tem pouca voz. Tanto que o Vinícius Júnior, os próprios companheiros de clube, demoraram a comprar a causa pouco do racismo. Parece que na hora do jogo, só o Courtois que falou algo. Parece que foi só ele, os demais. Sim, numa situação daquela ali, o capitão e o técnico do Real Madrid tira o time de campo. Continuam gritando aí, macaco, e vamos sair. Ok. Então, assim, eu acho que vai muito em cima disso que o estádio parece um ambiente que é permissivo. Lá você pode fazer isso. Eu sou capaz de apostar que você se lembra do caso do Aranha, né, no jogo do Grêmio, ele jogar pelo Santos, quando uma loirinha gaúcha foi flagrada a todo vapor, macaco e tal, foi flagrada a todo vapor. Me parece que ela trabalhava com crianças, uma coisa assim. E ela foi flagrada. E quando ela foi pega em flagrante pelas câmeras do estádio, denunciada e tudo mais, foi demitida. E na segunda-feira ela disse que não era racista, que foi algo do calor do jogo, aquela reação, aquela coisa toda e tal. Ok. Eu tendo a dar a ela o benefício da dúvida. Eu não quero acreditar que no tratamento, no dia a dia dela com as crianças, ela realmente ela chame algum aluno dela de macaquinho. Eu não acredito que ela faça isso. Mas por que então no estádio de futebol ela fez?
pela sensação de segurança. Assim, eu não posso fazer qualquer coisa aqui. Eu estou com meus companheiros. Então, eu posso aqui agora chamar o Aranha de macaco, o negão de 2 metros de altura, eu posso chamar ele de macaco? Posso. Ele não vai vir aqui me bater. Olha o tanto de gente que tem do meu lado aqui, também xingando ele de macaco. Agora, se ela encontrar com ele na praça de alimentação do shopping, provavelmente ela vai pedir uma selfie. Sim, é outra postura. É outra postura. Então, sim, dá a sensação de segurança que aqui eu posso. Eu posso chamar de macaco, do que for. É a mesma coisa o árbitro. Quantas vezes você foi pro campo lá a em mãe Jesus dele, e xingou a mãe do árbitro? Nossa. Sem contar porque na rua tinha coragem de xingar? Não. É mais ou menos isso. Aqui, e outra coisa, o protocolo da Espanha nesses casos me chamou a atenção de tão ruim que é. Porque outras imagens do árbitro conversando, o pessoal pedindo alguma providência, você não. Se continuar, na próxima então, eu sou obrigado a parar. O que ele quis dizer ao Vinícius Júnior é, eles têm a permissão de te chamar de pelo menos uma vez. É umas 3 vezes. Na terceira eu vou parar. Mas chamaram só uma vez, foi uma vez. E outra coisa, esse caso do Vinícius Júnior na Europa, vamos voltar para o nosso lado, um caso de 2014 que me deixou muito indignado. Num jogo lá no Peru, quando o Tinga entrou em campo pelo Cruzeiro, o estádio todo, aquilo foi um absurdo. Aí você via pais falando, incentivando os filhos a terem atos racistas. E a Conmebol, para variar, que o time já era para ter sido excluído na hora da competição. Aí depois o time entrou pedindo desculpa. A desculpa sempre vem após uma M, né? Sim, ela nunca vem. Então a desculpa sempre vem e normalmente porque foi pego fazendo. Né? E eu acho que vai acontecer na Espanha, por exemplo, e esse caso do Vinícius Júnior, acho que a imprensa, o movimento negro do mundo inteiro, personalidades, não podem recuar de maneira alguma nas cobranças e nas críticas. Vai acontecer algo a partir do momento em que a La Liga estiver correndo risco financeiro de perda. Porque algumas pessoas só conseguem entender quando mexe no bolso. Então, quando o patrocinador diz, olha, se continuar eu não patrocino mais, o outro diz, se continuar eu não patrocino mais, aí vai se tomar providência. Porque não é difícil de coibir. Basta se prender. Quantas pessoas estão presas no Brasil hoje pelo crime de racismo? Embora ele já seja um crime inefensável. Eu não tenho conhecimento de ninguém que seja preso por racismo. Existem alguns casos que chamam tanta atenção que o país toma vergonha. É o seguinte, hoje a Alemanha existe uma legislação que condena isso, até pelo próprio passado a Alemanha sempre tenta, para que aquilo não se repita mais. Mas quando o Boris Becker, o grande tenista, estava no auge, a esposa dele era negra. Ele mudou para Londres, porque em Londres ele se sentia melhor com a esposa negra, a mulher negra, do que na Alemanha, que o pessoal olhava atravessado para ele. Isso foi um baque para a sociedade alemã, uma coisa assim, que era o maior ídolo da Alemanha à época. Entendeu? Era tenista do mundo. Então eu vou morar em Londres, que lá eu me sinto melhor com a minha família, porque as pessoas não entendem. O Paulinho, que joga no Atlético, que fez os gols da Libertadores agora e comemorou com o punho fechado, em uma homenagem ao Vinícius Júnior, jogou na Alemanha no Bayer Leverkusen, assim que saiu do Vasco. E eu estava lendo uma entrevista dele ontem, ele dizendo que ainda na Alemanha as pessoas, depois dessa situação do Boris Becker, as pessoas ainda olham com estranheza para o negro. Se eu e a Noemi chegarmos num restaurante alemão, eles vão olhar com estranheza para a gente. Nós vamos ser muito bem tratados como clientes, ninguém vai evitar que a gente entre, vamos ser muito bem tratados, mas os olhares vão ser atravessados, os olhares, porque e aí é cultura, eles não estão acostumados no contato no dia a dia com o negro. E o Paulinho citou o caso da mãe dele, que as pessoas olhavam e pediam para pegar no cabelo dela. Então, assim, são casos que só que eu tenho esperança que a gente consiga evoluir. O Somália tem uma entrevista, acho que quando ele jogou na Eslovênia, ele só era o único negro na cidade. Ele falou que não foi, o pessoal não tratou mal, mas ele passou a ser, digamos, uma atração que as pessoas não conheciam. Ele foi convidado para uma escola para os alunos verem um negro pela primeira vez. Em 1958, na Copa da Suécia, o Pelé conta que
as crianças lá da Suécia, tudo, passavam o dedo na pele dele para ver se saía, para ver se tinha, se soltava tinta e tal. Assim, mas isso aí entra naquela questão da criação, da educação, né? E uma das coisas, eu acho que estou falando muito, gente, vocês podem me cortar. Não, tranquilo. Acho que quando a gente chega ao ponto de debater racismo dessa forma que está sendo feita, já é um avanço. Sim. E eu lamento muito aquelas pessoas que ainda pensam que se parar de falar acaba, que é mimimi, que não deve dar tanto a ênfase a isso, que o jogador deve fazer de conta que não está ouvindo, né? Eu vou na porta do seu trabalho todo dia e vou ficar lá o dia inteiro te xingando e você faz de conta que não ouve, tá? Faz de conta que não ouve, me deixa xingar, faz de conta que não ouve, tá bom? Beleza? Você que acha que é só fazer de conta que não ouve. E outra coisa, Rogério, parece que as condições, eu posso estar falando uma besteira aqui, em relação ao racismo, são de 88 para cá com a Constituição, que antes parece nem nada. Algo assim mais... a Constituição... Era branda, digamos, a coisa assim. Na verdade, era branda. nem era crime racismo, né? Nem era crime, na verdade. Então, por não ser crime, as pessoas continuavam fazendo. E muitos negros, eles preferiam se calar, né? É o famoso apanha calado, para não ficar com aquele rótulo que algumas pessoas tentam ainda hoje colocar no vídeo. É encrenqueiro. Assim, o camarada tomou uma gravata, xingado o jogo todo, e ele é encrenqueiro. Bom. Então, assim, a gente precisa de debater isso. Então, o racismo não vai acabar parando de falar. Ele vai diminuir se falando cada vez mais, se debatendo com inteligência, com conhecimento, né? E aí o conhecimento ele tá, qualquer um pode ter acesso a ele, branco, negro, basta ter interesse. Não é um assunto para preto, tá aqui, é um assunto que na palma da sua mão. Você pode pesquisar aqui e pesquisa coisa. Do mesmo jeito que você vai lá e pesquisa um monte de bobagem, pesquisa algo que importa também. E a gente precisa de ter esse entendimento. E a questão racial, ela não vai acabar, não vamos zerar o racismo, pelo menos eu acho que eu não vou ver isso em vida. Mas eu faço muito porque eu penso na minha netinha, na Kali. E algumas pessoas me perguntam o nome dela, por que ela se chama Kali. É uma princesa negra. É um nome indiano que significa princesa negra. Então, assim, e não é porque é minha neta não, mas realmente é uma princesa, né? Mas a gente precisa debater muito racismo, falar muito sobre racismo. E uma das coisas que mais me dói no coração, e é protocolar também, quando as pessoas querem participar do debate ou querem opinar sobre o assunto que elas não têm tanto conhecimento, elas vêm com aquela frase pronta de que é bobagem, somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, ponto. E isso é bom. Nós somos todos diferentes, querendo exatamente igualdade nas condições de vida. Nós não somos todos iguais. Nem eu e a Noemi, que somos iguais preto, nós não somos igual, não. Ela tem a maneira de pensar, eu tenho a minha, o temperamento dela. Então, nós não... Quando você ensina para o seu filho, somos todos iguais, e infelizmente tem negros que ensinam isso para os filhos. Eu ensino para os meus filhos que nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Eu ensino para minha neta, e a obrigação de educá-la é do pai e da mãe, que são dois negros conscientes. Eu ensino para minha neta, nas poucas oportunidades que eu tenho, que nós não somos todos iguais. Nós somos pessoas diferentes, querendo os mesmos direitos. São duas coisas diferentes. Completamente diferentes. Nós não somos todos iguais. Ponto. Nós queremos igualdades de condições e direitos. Isso é o que a gente quer. E quando você fala para o seu filho preto que ele é igualzinho ao branco, ele vai te questionar na frente. Tá, mas por que eu estudo naquela escola caindo aos pedaços e o branquinho loirinho estuda naquela outra escola onde a mãe vai buscar, ou o pai vai buscá-lo de carrão importado com ar-condicionado e eu tenho que marchar a pé 1 km, 2, 3? Por que a merenda dele é o Toddy, o Nescau, a minha não tem? Por que ele acorda pela manhã e tem lá o pão, o leite, o iogurte, a fruta,
e eu talvez tenha um pedaço de pão de ontem. Por quê? Já que nós somos todos iguais. Aí você explica para ele. Sim. Você explica pra ele, não, você é tudo, vocês são iguais, mais até porque tem uns mais iguais que os outros, meu filho. Todos é por iguais, isso. mas alguns mais iguais que os alguns outros. são mais iguais que os outros, entendeu? Revolução dos bichos, Então né? nós não somos todos iguais. Para de dizer isso, porque nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes e é exatamente a diversidade que dá essa beleza que todo mundo tem. E só que a gente quer igualdade em direitos e condições. Porque é muito engraçado quando algumas pessoas falam para mim que é contra a lei de cota porque ele é a favor da meritocracia. Aí eu falo, parabéns para você se você morasse na Nova Zelândia. É uma beleza, porque lá realmente falar em meritocracia na Nova Zelândia né? é muito bacana. Igual. Exatamente. Na Nova Zelândia sobressai vai ter, né? Exatamente. Agora falar em meritocracia no Brasil é canalice. O sujeito que fala que é a favor da meritocracia no Brasil é um canalha. Ah, eu sou a favor da meritocracia. Não sabe. Lá na Nova Zelândia eu também sou. Na Suécia eu também sou. É por isso que no Brasil a gente precisa de políticas públicas que fazem reparação. Lembra quando eu falei aqui há algum tempo atrás que na abolição da escravatura simplesmente abriu-se a porta da senzala e falou: podem ir, vocês estão livres? Não, e criaram e os donos de escravos, de negros escravizados foram indenizados? Pois é. Então, é uma maneira de... As políticas públicas é para reparar. Eu já ouvi muito idiota falar assim, mas eu não tenho culpa, eu não escravizei ninguém. Claro, e provavelmente seu avô também não, seu bisavô também não. Eu também não tenho culpa de não ter tido o mesmo acesso que você teve à educação, né? Só que o meu bisavô foi escravizado. Não foi você que escravizou, claro que não. Mas nós herdamos uma herança maldita que foi o preconceito, a falta de estrutura, a falta de condições, acesso à educação. Tem muita gente que não sabe, rapaz. Até algum tempo atrás, e as pessoas me perguntam, Rogério, por que a sua conta bancária é da Caixa Econômica Federal? Porque no começo da Caixa Econômica Federal, preto não podia ter conta lá. Então só de raiva eu mantenho a minha lá. É isso aí, Rogério. Anne, algo mais? Eu acho que acredito, né? Você agradece o Rogério aí o Rogério, pela participação. Entendeu? Nossa, Rogério, obrigado. Polêmica, a gente renderia muito mais, até tinha mais coisas para falar. A gente sempre tem, né? Tem depois. Eu falo igual uma cobra. Você disse, né? A gente tem sempre que falar sobre isso. Eu vou aguardar mais um pouquinho para falar outra vez. Eu falo e aí a convivência é da Kali comigo, ela está falando também. A gente fala igual o homem da cobra. Lá em casa, quando a gente começa a debater sobre desigualdade, racismo parece que tá até tem briga, mas não é não, tá, gente? Você pode ficar tranquilo, porque não é briga não, é debate de ideias, né? E tem que ter. Mas é isso. Eu que agradeço a oportunidade, espero que outras pessoas possam também estar aqui para poder falar sobre o tema. E como eu já disse, eu já até tive uma oportunidade de escrever no diário algumas vezes sobre racismo. É um tema que a gente precisa falar. E me entristece muito o silêncio de alguns negros, né? Me entristece profundamente e me faz lembrar, para finalizar, prometo que eu não vou me esticar, me faz lembrar o O.J. Simpson, quando preso nos Estados Unidos, quando ele foi condenado nos Estados Unidos. Aliás, ele não foi condenado, ele conseguiu se safar, mas ele estava sendo processado nos Estados Unidos pela morte da esposa e da ex-esposa e do namorado dela, e ele, no meio daquele processo todo, ele vira para o advogado e diz a seguinte frase: como assim? Eu não sou negro, eu sou o O.J. Simpson. Não, você pode ser rico do jeito que você quiser, famoso do jeito que você quiser, a cor da sua pele não vai mudar. É preto sim, ok? Você pode se formar advogado, médico, é preto sim. E as pessoas sempre vão te olhar assim. As pessoas vão te respeitar pela profissão, vão te admirar, né? Porque é outra coisa que as pessoas acham também, né? Eu tenho vários amigos negros, eu até namoro um negro, não sou racista não. Eu falei para uma amiga minha certa vez, não vou repetir aqui, porque é impróprio para o horário, o fato de você gostar de um negro
de conviver com o negro, de fazer sexo com o negro, não significa que você não é racista. Porque os senhores de escravos, durante o dia, alguns estupravam as negras no cafezal, no canavial, e à noite mandava açoitá-las. Então, o fato de você ter atração por um negro, ter desejo de ficar com um negro, não significa que você não é racista. Só para deixar bem claro isso. É isso aí. Obrigada, Rogério, pela participação aqui com a gente. Vocês aí que assistiram ao podcast, continuem conosco aqui pelo Diário de Caratinga em nossas redes sociais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.